Muito bem, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do NEFI. Hoje, sob a coordenação da linha Direito e Liberdade Religiosa. Eu, Lincoln Rodrigues, esse que vos fala, estamos aqui nessa noite e vamos falar sobre fé cristã e política, raízes idólatras das ideologias contemporâneas. Como assim? Bom, todos vocês sabem que ano de 2022, ano eleitoral, há uma polarização acerca do discurso político, principalmente aqui no Brasil, e nós vamos falar um pouco sobre as idolatrias por trás dessas ideologias políticas contemporâneas, tá? E aí é legal porque, bom, quando nós falamos de ideologia, principalmente sobre o aspecto político, eu me lembrei que no final ali dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, na verdade eu nasci em 87, tá, gente? Então eu era pequeno, mas, enfim, acompanhando um pouco da história, eu me lembro de pesquisar que o Cazuza compôs uma música chamada Ideologia. E é muito legal porque o Cazuza, ele começa essa música, ideologia, dizendo: meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Ilusões, desilusões políticas, é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. E aí eu já quero compartilhar a minha tela com vocês para nós falarmos um pouquinho sobre isso, então. Ok, pronto, beleza. Então, nós vamos falar hoje sobre fé cristã e política, raízes idólatras das ideologias contemporâneas. E aí, desde já, eu quero indicar um livro para vocês que tem tudo a ver sobre o nosso tema, que é o Visões e Ilusões Políticas, uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas, do David Koyes. Tá? É um livro da editora Vida Nova e é um livro extremamente esclarecedor para nós cristãos, para a igreja brasileira. Além desse livro do Dr. David Koyes, um outro livro que é super indicado é o livro Brasil Polifônico, os Evangélicos e as Estruturas de Poder, do Davi Lago, um livro super famoso, da editora Mundo Cristão. É uma leitura que vale muito a pena também. Então, se nós quisermos entender um pouco dessa relação do cristianismo com a política, do cristianismo com essas ideologias contemporâneas e a crítica cristã acerca delas, vale a pena a leitura, tá? Tanto do livro do David Koyes, esse Visões e Ilusões Políticas, que vocês estão vendo na tela, quanto o livro Brasil Polifônico do Davi Lago, tá bom, pessoal? E aí, por que que esse tema se faz relevante? Esse tema, ele se faz muito relevante em virtude do atual cenário político brasileiro. E até mesmo um envolvimento, muitas vezes, ingênuo por parte de muitos cristãos, por grande parte das igrejas, né? Que às vezes se veem envolvidas nessas polarizações políticas, né? Nesse discurso atualmente muito extremo. Então, nós vamos falar sobre isso. O tema de hoje, ele se faz super importante. E mais do que importante, pessoal, ele se faz super necessário para nós. E super necessário também para a igreja. Como a igreja pode se tornar um agente no debate público? Então, nós vamos ver um pouco disso no nosso tema de hoje. E aí, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é idolatria. O que é idolatria? Porque por trás das ideologias contemporâneas há algo idólatra ali. E aí, o Tim Keller, ele traz um conceito muito interessante para nós, de idolatria, que consiste em confiar nas coisas criadas e não no Criador para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança.
Então, veja, a idolatria, ela não parte necessariamente de algo ruim em sua gênese. Às vezes, se idolatra coisas criadas por Deus mesmo, né? Na criação, coisas boas. Mas essa coisa boa em si, ela começa a se tornar um ídolo do nosso coração. Ídolo do nosso coração. E a política, as ideologias políticas não são diferentes, né? Então, quando eu pego algo, parte da criação, e coloco aquilo como um objeto da minha adoração, isso é idolatria. Muitas vezes às vezes as pessoas têm uma visão muito restrita de idolatria que consiste nas imagens, né? Imagens, escultura. Mas se nós formos pegar o conceito de idolatria e o que ela compreende, nós vamos ver que vai muito mais além disso. Nós não precisamos, então, de uma imagem, especificamente falando. Tudo aquilo que nós colocamos como o centro do nosso coração no lugar de Deus, isso é idolatria, né? Então, é isso que o Tim Keller fala nesse conceito muito interessante sobre idolatria. E aí, passando para o tópico seguinte, nós precisamos também abordar o que é ideologia, né? Porque nós estamos falando de ideologias, dentro dessas ideologias há uma idolatria. Então, idolatria é eu pegar algo, certo? Eu pegar a coisa criada e torná-la objeto de adoração, de modo que eu adore mais algum parte da criação do que a Deus, o próprio Criador. E o que é ideologia? O que é ideologia? E aí, há um conceito muito interessante do Leonardo Ramos, que ele começa dizendo o seguinte: ideologia. A ideologia, ela vai partir de uma rede de regras. Uma rede de regras estáveis, permanentes, tá? Então, eu tenho uma série de regrinhas ali listadas, tá? E a partir dessa rede de regras, eu constituo formas de discurso, eu constituo pautas morais, eu constituo representações, noções, conceitos. Então, a partir dessa rede de regras, eu formulo discursos e pautas, tá? Redes de regras formadoras de discurso. Isso é a ideologia. E aí, um ponto que nós precisamos ver também é a origem das ideologias, né? Como ou quando que essas ideologias elas surgem. E aí, essas ideologias, elas vão surgindo na modernidade. Então, na modernidade, essas ideologias, elas começam a surgir e elas possuem a sua origem, a sua base no iluminismo, no humanismo, no deísmo, no gnosticismo. Então, tudo que tem esses ismos no final são origens da ideologia. E uma coisa que nós precisamos prestar atenção é que, atualmente, o que nós vemos, ao invés de uma superação dos problemas da sociedade, dos dilemas da modernidade, ao invés de haver uma superação desses dilemas, o que se vê é uma exacerbação dos dilemas, né? Então, ao invés de resolvermos, nós muitas vezes criamos ainda mais dilemas, criamos ainda mais problemas. Então, a ideologia, ela não serve como um ponto de pacificação, de resolução. Muitas vezes as ideologias, elas criam muito mais problemas, na verdade. Então, isso é algo que nós devemos perceber. E aí,
falando de idolatria, né, algo como sendo objeto da nossa adoração, falando de ideologias, né, que são esse conjunto de regras que constituem essas pautas morais e formas de discurso. Outro conceito que nós devemos abordar rapidamente, antes de partir especificamente para essas ideologias contemporâneas, é trabalharmos o conceito de cosmovisão, porque nós possuímos uma cosmovisão cristã. Inclusive, o NEFI foi criado justamente para promover debates acerca da cosmovisão cristã nas mais variadas áreas do conhecimento. Então, nós abordamos a cosmovisão cristã no direito, abordamos a cosmovisão cristã na filosofia, na história. Então, em várias áreas do conhecimento, o NEFI ele se propõe a enxergar essas áreas com essa ótica cristã. E aí, o conceito de cosmovisão, ele é até bastante claro. Quando se fala de cosmovisão, visão do cosmos, visão de mundo, tá? E essa visão de mundo, né, é a partir da visão de mundo que nós temos, é que nós enxergamos o mundo. E mais do que enxergar o mundo, o James Sir, ele vai dizer que nós enxergamos o mundo e a nossa vocação e futuro no mundo, através da nossa cosmovisão. Né? A cosmovisão, portanto, ela é uma visão de mundo, ela é um conjunto de crenças fundamentais. Tá? Então, eu tenho algumas crenças fundamentais e, a partir dessas crenças fundamentais, eu enxergo o mundo, enxergo a minha vocação, o meu papel nesse mundo, o meu papel no cosmos. Né? Então, esse é o conceito de cosmovisão cristã. Por que nós possuímos uma cosmovisão cristã? Porque a nossa visão de mundo, ela consiste no ensinamento bíblico, ela consiste na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a partir da palavra de Deus, da verdade que nos foi revelada por Deus da palavra, nós enxergamos o mundo, nós enxergamos o nosso papel no mundo criado. Então, basicamente, isso é cosmovisão. Então, partindo desses conceitos de ideologia, idolatria e cosmovisão, nós devemos fazer a seguinte pergunta. Tudo bem, nós entendemos os conceitos, mas quais são essas ideologias políticas contemporâneas? E aqui nós queremos destacar algumas dessas ideologias contemporâneas que, inclusive, o David Coises fala no seu livro Visões e Ilusões Políticas. E a primeira ideologia contemporânea é o liberalismo. Né? Então, o que é o liberalismo? Né? É a questão da liberdade individual. A liberdade individual, que é o bojo do liberalismo, essa liberdade individual, ela se torna um Deus. Por quê? Porque, sob a ótica do liberalismo, todas as instituições sociais são entendidas como oriundas da vontade dos indivíduos e são sujeitas à soberania das suas vontades. Então, o que manda ali é a liberdade individual, ou seja, a liberdade individual acima de qualquer outra coisa. Tá? Então, no liberalismo, nós temos a liberdade individual como um Deus por trás daquela ideologia. A idolatria, no caso do liberalismo, segundo o David Coises vai falar, essa idolatria ela se dá no contexto da liberdade individual, a veneração à liberdade individual. Tudo é motivado pela vontade dos indivíduos. Então, essa é a primeira ideologia contemporânea, o liberalismo, né? A liberdade individual como sendo um Deus, né? A vontade dos indivíduos, né? Enfim. A segunda ideologia contemporânea que o David Coises destaca é o conservadorismo. E aí, quando nós falamos de conservadorismo, nós estamos falando de uma tradição, tá? E aí, nós vemos a tradição como uma ferramenta, uma engrenagem, um mecanismo
que possibilita criaturas sociais viverem em culturas particulares. Então, essa tradição acaba se tornando soberana sobre toda e qualquer atividade, sobre toda e qualquer associação, sobre as comunidades humanas. Então, a tradição, perdão, ela é a bola da vez. Então, veja, o mundo, as atividades humanas, elas precisam se dar dentro de tradições, porque é a tradição que possibilita a nós, seres sociais, vivermos em contextos particulares. Então, o conservadorismo ele pode se tornar um Deus na medida que essa tradição se torna um objeto de adoração, se torna o Deus ali, né, por trás do conservadorismo. Uma outra ideologia contemporânea que nós podemos observar no âmbito político, no aspecto político, é o nacionalismo, né? E o que compreende o nacionalismo, né? Uma determinada comunidade, ela se considera a comunidade eleita, né? Não, nós somos, enfim, nós somos separados pela divindade, né? E as outras nações são apenas meras partes do todo, como está dizendo o conceito, né? Então, nós somos a nação. O resto é o resto. Então, por trás do nacionalismo, o que se verifica é que a idolatria, no caso dessa ideologia, ela se dá na nação. A nação como Deus. Nós como o povo escolhido, né? Nós. E aí, quando eu estou falando de nação aqui, eu estou falando nação mesmo, né? Espaço, aquele conjunto de pessoas específicos ali. Eu nem estou falando da noção de Estado ainda, porque quando a gente fala de questão do Estado, a gente vai ver um pouco mais para frente que é a questão do socialismo, tá? Mas a gente vai chegar na questão do socialismo. Então, uma determinada comunidade recebe ou entende haver recebido esse status de divino, né? Nós somos a nação divina, nós somos o grupo eleito, né? O resto, o resto é pária, né? Uma outra ideologia contemporânea que nós podemos verificar é a democracia. Aí você me fala assim, Lincoln, mas nós vivemos em uma democracia. O Brasil, ele é um Estado democrático de direito, né? A nossa Constituição, inclusive, ela estabelece isso. Ela é muito clara com relação a isso. Ok, realmente. Mas veja, nem a democracia escapa de ser uma ideologia e nessa ideologia haver uma idolatria embutida. Por quê? Porque na democracia a voz do povo é a voz de Deus. E aí, quando se fala da voz do povo como sendo a voz de Deus, nós estamos tratando a voz do povo num caráter quase que infalível. Então, não, a voz do povo ela é soberana, a voz do povo, ela... Então, a democracia, ela também pode ter a sua raiz idólatra, quando nós colocamos a voz do povo como um Deus, como algo em caráter absoluto, como algo prevalecente sobre todo o restante. Então, a democracia, há também deuses, ou Deus, né? Embutido, Deus minúsculo, tá? Embutido na questão da democracia. E, por fim, a última ideologia contemporânea que o David Boyce destaca é o socialismo, né? Porque qual é o discurso do socialismo? O socialismo ele promete mudanças
O socialismo se coloca, muitas vezes, como o salvador da sociedade, o salvador da pátria. Só que o grande problema é que, quando ascendem ao poder, ao invés de se tornar uma salvação, há a revelação do tirano, né? Então, o socialismo sempre vai ter aquele discurso do Estado. O Estado salva a sociedade de tudo. O Estado como o salvador de todas as mazelas. E aí, isso não acontece. Isso não acontece, sabe? Tanto é que essa questão do socialismo, o que se vê nos países que, enfim, tentaram implantá-la né, no seu bojo, é que grande parte das nações no mundo, elas são democráticas. Existem regimes totalitários, tá? Obviamente que existem, mas países socialistas, aliás, eu fico até com receio de dizer que existe algum país socialista, né? Que há algum, né? Mas a questão do socialismo, ele realmente tem essa questão do emparelhamento estatal como um modo de resolver os problemas da sociedade, e aí não resolve nada. Então, a grande idolatria por trás do socialismo é o Estado como salvador. Tá? O Estado mesmo, a estrutura do Estado. E aí, evidentemente, que há outras ideologias contemporâneas que o Poise destaca, mas aí a gente vai focar nessas 5 ideologias, e superadas essas 5 ideologias contemporâneas e os deuses por trás dessas ideologias, como que nós cristãos, de que modo nós cristãos podemos propor uma alternativa a isso, né? E aí nós vamos estudando, vamos lendo, e aí principalmente se nós formos ali a partir do neocalvinismo, a partir do Kuyper, através do Doyle, né? O Calvino também já falava a respeito, né? Que é a respeito da cosmovisão cristã, né? Mas dando uma proposta não ideológica, né? E aí, de que modo nós podemos partir para um caminho não ideológico da coisa? A primeira coisa que nós precisamos entender, partindo de uma cosmovisão cristã, é que, ao vermos a política, nós precisamos considerar não apenas a política, mas todo e qualquer dilema, questão da sociedade, nós precisamos enxergar essas questões a partir da autorrevelação de Deus, da autorrevelação e da soberania de Deus sobre a criação, sobre o mundo criado. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos enxergar o mundo de modo que nós podemos perceber a soberania de Deus na política, nas artes, na cultura, enfim, em vários aspectos da sociedade, né? O Kuyper vai até falar sobre a soberania das esferas, numa série de 5 palestras, né, denominadas palestras Stone, que ele dá na Universidade de Princeton. Tá? Depois, no dia do Nefi, eu vou falar especificamente sobre essas palestras Stone. Mas aí o Kuyper vai falar exatamente isso. Fala o seguinte, olha, nós precisamos enxergar Deus em todos os aspectos que compreendem a sociedade, certo? Por quê? Para que nós possamos promover a justiça de Deus, a redenção de Deus em todo o mundo, em todos os segmentos, em todas as esferas. E aí, quando nós falamos disso, automaticamente, e aí eu quero encerrar
esses slides antes de nós passarmos para as perguntas, eu concluo falando sobre essa questão do mandato cultural. Por quê? Porque todos nós somos agentes do reino de Deus. E se nós somos agentes do reino de Deus, nós temos como missão redimir todas as esferas da sociedade. E aí nós destacamos no final do slide a cultura, as ciências, as artes, a política. Então, é missão nossa redimir, né, todas essas questões sociais. Lincoln, você está querendo dizer, então, que nós vamos mudar o mundo todo? Claro que não. Mas veja, nós precisamos ter um olhar cristão sobre todas as coisas. Nós precisamos enxergar o mundo sob a perspectiva cristã. Mas não é enxergar o mundo de modo a se afastar dele, porque é impossível. Nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Tá? É impossível nós ficarmos alheios às demandas do nosso tempo, aos questionamentos do nosso tempo, mas nós podemos, sim, olhar esses questionamentos do nosso tempo a partir de uma perspectiva cristã. E a partir dessa perspectiva cristã, atuar como agentes nessas esferas da sociedade. Então, a política, ela não é diferente. A política, ela é uma questão contemporânea sobre a qual nós precisamos também enxergá-la sob essa perspectiva bíblica. Bíblica no sentido de ser um instrumento de promoção de bem-estar, um instrumento de promoção de um bem-estar social, de uma sociedade melhor, de uma sociedade menos desigual. Então, nós precisamos ter esse olhar, um olhar que leva essa perspectiva cristã, então, para toda a criação, para todos os segmentos, para todas as esferas da sociedade. Então, é assim que nós conseguimos traçar um modo de olhar os dilemas da sociedade, um modo de olhar a política a parte dessas ideologias que nós elencamos, o liberalismo, o nacionalismo, a democracia, o socialismo, enfim. Dito isto, deixa eu interromper aqui a minha tela. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês nessa noite. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: política é importante? E se é, por que ela é importante? O que vocês acham? Quando se fala em política, eu confesso que eu sou cidadã envergonhada por ser brasileira. Então, assim, eu não gosto muito de falar, queria ver o que você está falando, vocês estavam falando sobre isso, por isso que eu entrei na segunda e estou entrando hoje. A política ela é importante, sim, tá? Porque as pessoas elas precisam ter consciência tem que ter conhecimento para não deixar ser levada, porque hoje o que se vê são pessoas alienadas, levadas por falácia. Isso me entristece profundamente. As pessoas não são educadas, principalmente em se tratando de hoje, né? A maioria dos nossos... Não vou generalizar,
mas a maioria dos nossos jovens, a gente vê com as discussões que dentro das próprias faculdades, eles não são educados para pensar. As faculdades hoje, posso estar errada no meu pensamento, mas assim, pelo meu conhecimento, não formam pensadores mais, estão formando alienados. Então, assim, eu não sei até que ponto, dentro das igrejas, a gente pode orientar, pode falar, eu não sei até que ponto, porque, sinceramente, eu estou extremamente envergonhada. Quando eu nem falei na aula passada, eu não falei, mas quando se tem, por exemplo, uma Corte Suprema que abandona o seu papel, que é o seu papel de julgador, o seu papel de imparcial, e se embranha, se embema, se enfia mesmo, se lança tomando partido, entendeu? E isso você vê claramente. E eu me sinto envergonhada, sabe, Lincoln? Eu não tenho muito o que falar, não. Eu sou a cidadã que já bastante vivência, né? Mas que me encontro hoje com muita vergonha do meu país. Não tenho muito o que falar. Eu acredito que esse sentimento que você coloca é um sentimento de, de grande parte das pessoas, né? Se não da maioria das pessoas, né? Esse sentimento de olhar com uma tristeza mesmo, sabe? E uma coisa que eu acho que é importante é o desenvolvimento do senso crítico. Isso precisa ser trabalhado, porque isso ajuda na, na geração de propostas que podem melhorar a sociedade, né? Se não a curto prazo, a médio e a longo prazo, né? Então, esse olhar com tristeza, né? Não apenas para a política, mas de uma certa forma para as instituições como um todo, né? É um olhar legítimo e é um olhar como eu posso dizer, compreensível, né? Por todo esse momento que nós vivemos e não apenas por agora, né? Ao longo da história brasileira, né? Se nós formos traçar aí uma linha de comparação histórica, nós vamos ver isso, né? O Thalita está falando aqui no chat que a política é importante, porque, teoricamente, ela seria um meio de mudança para a sociedade. Boa, Thalita. Eu só queria perguntar se a Thalita que está aí é a Thalita Castelo. É ela. Gracinha, te amo, meu amor. Olha lá, no chat, sim. Mas, sabe, a Thalita tocou num aspecto muito importante, que a política é o instrumento pelo qual se busca melhorias para a sociedade. O problema é que o que se vê é a política sendo utilizada para fins particulares. E isso é o problema, né? Quando quando se deveria pensar no bem comum, pensa em utilizar a máquina pública para benefício próprio, para enriquecimento próprio. Mas a política, ela é importante, de fato, né? A política, ela é muito importante e é algo criado por Deus, né? Quando a gente vai ver lá Isaías 33, por exemplo, né? Quando se fala que o Senhor é rei, é legislador e juiz, né?
A Bíblia mesmo coloca esses fundamentos, né, do Estado, né, os poderes, né? O problema é que muitas vezes o homem é que desvirtua tudo, né? Acaba que, oh, meu Deus, você é ser humano, misericórdia. É complicado. É complicado. Assim, os espaços hoje, os espaços universitários, eu não vejo que eles estão formando cidadãos, estão formando, eu até falei antes, estão formando pensadores, não, sabe? Você vê dentro das universidades, você vê com tristeza os debates. São pessoas que, maioria, não sabe nem o que está falando. Falam uma coisa, falam coisas, às vezes, eu tenho acompanhado debates, eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu participo de grupo de estudo em universidade. Às vezes falam coisas sem nem mesmo conhecer a história, sabe? Fala por falar, falam coisas assim sem que não tem nem sentido, não conhece, não se debruçou, não leu, não viu opiniões de pensadores, não formam a sua própria opinião. E aí, isso eu não sei, eu às vezes penso em falar assim, não vou mais entrar nesses negócios, não, nesses debates, não, porque cada vez que eu entro, eu fico mais triste, mais irritada. Mas, enfim, né, a fala da Thalita, que é muito importante, seria um meio, né, uma nação politizada, pessoas conscientes, seria um meio realmente de mudança para a sociedade, né? Não é essas pregações que tem aí que, igual, por exemplo, né, quando você falou em socialismo, capitalismo, as pessoas discutem sem nem saber o que é, quais as consequências, né? E são radicais. E eu vi um dia desse alguém falando assim, né? Que igualdade mesmo, é só lá dentro da cadeia, que todo mundo é igual. Aí eu pensei comigo, mas nem lá, porque se você tem dinheiro e tem condição de pagar um advogado melhor, nem lá você é igual, né? Então, assim, é um debate que as pessoas falam sem conhecimento de causa, não tem nenhum conhecimento de causa. E isso, às vezes, me irrita um pouco, sabe? Entendo totalmente. Totalmente. Mas alguém quer se manifestar antes de nós partirmos para a nossa próxima pergunta? Pode ficar à vontade, pessoal. Política é importante, não é importante. Não, política não é importante, não. Que amém, meu Deus do céu. Bom, eu quero lançar, então, uma segunda provocação, que é a seguinte. Qual a opinião de vocês sobre os atuais representantes políticos evangélicos do nosso país, né? O que vocês acham da bancada evangélica do Congresso, por exemplo? O que vocês acham da relação que se dá hoje entre igreja e Estado, né? A relação que se dá entre determinados grupos evangélicos com as estruturas do poder. Qual a opinião de vocês sobre tanto os nossos representantes como essa aproximação de alguns grupos evangélicos com o poder? Você quer mesmo fazer essa pergunta? Claro que quero, obviamente que quero. Nefia é o lugar da polêmica. Claro que sim. Eles só nos envergonham. E não envergonha não só o cristianismo, não envergonham o nome de Deus, sabe? Entram lá
com um discurso e fazem a mesma coisa que todos fazem. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. O discurso é completamente fora... Ele está muito longe a prática está muito longe do discurso. Eu não vejo, sinceramente, não conheço ninguém que salva. Pode ser que também eu esteja exagerando, a minha irritação está tão profunda que eu esteja exagerando, sabe? Pode ser isso, eu peço desculpa por isso. Mas, até então, não vejo ninguém que salva, não. Imagina, pode ficar à vontade, não tem nada que pedir desculpa, não. Quer dizer, aqui é o espaço aberto, aqui é para a gente falar mesmo, e quando se fala de política, a gente sempre tem esse tom de indignação, né? Quando a gente olha o cenário político atual, né? Então, fica muito difícil não ter uma indignação na nossa fala e no nosso sentimento. Deixa eu ver aqui a Thalita no chat. Ao meu ver, muitas igrejas têm se dobrado a esses políticos, dando o púlpito para servir de palanque político e deixar a mensagem do evangelho em segundo plano, e os políticos se aproveitam. Boa, Thalita. Boa. Tocou no ponto exato. Na segunda-feira, nós falamos exatamente sobre isso, tá? Igrejas que estão dando os seus púlpitos para serem utilizados como palanques políticos, como propaganda política partidária. E isso destoa totalmente do que é um culto, de uma liturgia de culto, né? Culto não é palanque, culto não é espaço para propaganda eleitoral. Mas sim, muitas igrejas, infelizmente, têm utilizado o espaço que deveria ser da exposição do evangelho, do ensino das escrituras, para fazer propaganda política para A, B ou C especificamente. Isso quando a igreja não cede literalmente o seu púlpito para o político falar ali, tratando a congregação. O que é mais grave ainda, porque macula o propósito do altar, né? Macula o objetivo do culto, né? Então, é um quadro deprimente, mas, lamentavelmente, é uma realidade, tá? Você tem total razão, total razão, total razão. Excelente colocação da Thalita. Muito bem, menina. Excelente. E assim, na minha trajetória, né, às vezes que eu vi, né, as pessoas que se... Porque eu estou numa mesma comunidade há mais de 50 anos. Então, os poucos que eu vi enfiar em política se debandaram, tá? Se deram mal, muito mal. E eu louvo a Deus porque a igreja não dá púlpito para político. Não dá. Isso é uma coisa que é literalmente proibido. Mas tudo bem. É verdade. O que a Thalita colocou é muito pertinente. E sabe que isso não dá certo, né? Desvirtua completamente o evangelho não é para isso. Né? Eu acho assim, eu sou a pessoa, assim, quem vê minha fala pensa que eu não sou politizada, eu sou. Eu não voto nulo de jeito nenhum, eu não anulo meu voto, eu faço questão de votar, né? Faço questão de escolher, não, mesmo que eu escolha não que me agrade, mas não vou deixar, eu não delego para ninguém a minha opinião nas urnas.
E eu acho que isso tem que ser uma consciência, tá? Do brasileiro também. A saber escolher. Mesmo que não seja do seu total agrado, porque às vezes eu voto, não é do meu total agrado, mas voto porque naquele ali eu achei que era melhor que o outro, alguma coisa assim. Mas eu não voto por falácia. Eu acho que o brasileiro ele tem que ter consciência nas urnas também. Eu não sei se isso... Eu acho que isso é uma discussão válida, sabe? Essa conscientização. Porque eu fico muito indignada quando eu vejo gente falar assim, isso não vai mudar nunca, nem eu vou votar nada, eu vou lá, vou justificar. Eu vejo gente falar isso, eu fico muito indignada mesmo. Eu falo o seguinte, por isso que o país está desse jeito, por isso que lá tem maus políticos, para você estar tá negligenciando, né? Tá se omitindo, e nós não podemos ser omissos em nenhuma hipótese. É verdade, é verdade. A cidadania, o voto, ele é apenas uma das formas de se exercer a cidadania. Mas nós não podemos também nos restringir somente ao voto, o ato de votar. É Não, importante, de jeito nenhum. O voto é uma das coisas, né, que às vezes a pessoa não dá importância para ele, e ele tem sim, importância também, né? Ele tem importância na conscientização. Essa é uma das coisas importantes. sim, sim. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes se pensa que votei, cumpri com a minha obrigação. E não, na verdade, não há o hábito de fiscalizar, acompanhar a atuação da pessoa na qual você votou e foi eleita para algum cargo público. Então, nós precisamos acompanhar a trajetória de vida e política daquela pessoa. Quais são as ideias daquele candidato? Quais são as pautas que ele defende? Sendo eleito, como está sendo a atuação daquele agente político? A atuação dele condiz com o seu discurso na campanha eleitoral ou não condiz? Porque nós precisamos acompanhar a atuação da pessoa no antes, no agora e no depois. No antes, na campanha. No agora, enquanto no exercício do mandato. E no depois, porque essa pessoa vai pedir voto de novo daqui a 4 anos. Então, mas e aí? Será que você faz por merecer novamente o meu voto? Então, nós precisamos ter essa postura fiscalizatória. Nós precisamos assumir a nossa parcela de culpa na situação onde se chegou, porque é uma responsabilidade nossa. Né? Nossa, eu falo, nossa, povo, né, de modo geral. Povo reclama muito, né, de política, né? Mas esse Congresso é um absurdo. Porque governante X, Y, Z, não, eu não aguento. Mas o que colocou ali? Nós, povo, nós, sociedade, que colocamos aquele político ali. A responsabilidade também é nossa. Nossa, sabe? Então, assim, principalmente por conta da nossa história recente, porque não é normal um país que tem 30 e poucos anos de redemocratização ter 2 impeachment de presidente. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem algo errado aqui. Então, para um país que se redemocratizou há 30 e poucos anos, já ter tido 2 impeachment de presidente, nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Muito atentos quanto a isso. E aí, eu queria, já aproveitando essa minha fala, e emendando na próxima pergunta,
nós cristãos e nós, igreja, nós temos dificuldade em relacionar a fé com a política e também com outras questões cotidianas? E se a gente tem essa dificuldade, como que isso atrapalha? Como que isso atrapalha? Eu vou falar por mim, eu não vejo essa dificuldade, não, tá? Eu não vejo que a minha fé, ela não pode se relacionar, não sei se é essa a sua pergunta, ela não pode relacionar com a política. Pode sim, né? Porque foi colocado é, acima de mim, foi colocado líderes, né? E eu tenho que me relacionar com esses líderes. Então, eu não vejo choque da fé, em nenhuma hipótese, choque da fé com a política, não. O choque é a partir do momento em que esses políticos começam a se desvirtuar do foco, né? E aí a coisa não é. É isso que a gente tem que olhar, né? E você falou aí o seguinte, que a gente não fiscaliza, tem que ter esse cuidado mesmo. Eu tenho cuidado de ficar procurando em quem eu votei, independente se é vereador ou se é deputado, está fazendo. O que esse cara está fazendo? O que ele está apresentando? Eu dei meu voto para esse cidadão. E também reconheço quando uma pessoa que eu não votei está fazendo um bom trabalho e fico prestando atenção nele. Puxa, eu não votei nesse fulano, mas ele está fazendo um bom trabalho. Por exemplo, eu não votei nem no governador do meu estado e nem no prefeito da minha cidade, mas ambos estão fazendo trabalhos excelentes. E aí? Entendeu? Independente da ideologia política deles, eles estão fazendo um trabalho bom. O prefeito da minha cidade está dando um banho aqui, né? Tá sendo, e eu não daria meu voto para ele anteriormente, mas em nenhuma hipótese, eu não vou votar nesse cara nunca, né? Mas assim, está me surpreendendo. E você ficar de olho, né? Do que o cara está fazendo, você acompanhar, que às vezes a gente não acompanha, né? Não vê jornal, não vê o que o cara está fazendo, não procura. E aí só vai procurar o cara, só vai tentar saber quem é novamente lá na outra política, mas não acompanhou durante os 4 anos que ele ficou lá. Eu acho que isso é uma falha nossa, né? Mas, assim, questão de fé, da minha fé com a política, eu acho que não tem choque, não. Ótimo, ótimo. Vou aqui no chat. Rita. Creio que, pelo menos no âmbito da política, o que mais atrapalha é a falta de conhecimento e de interesse por parte dos cristãos. Verdade, Thalita. Verdade. Verdade. Às vezes, o que ocorre é canalizar o interesse para coisa útil, para não falar outra coisa, né? E a gente está mais preocupado com a grama do vizinho e não enxerga o que está acontecendo no mundo, não enxerga o que está acontecendo na sociedade e o que acontece nos atinge, seja diretamente, seja indiretamente. Então, todos nós estamos nesse contexto, todos nós sofremos reflexos diretos ou indiretos, né, de uma boa ou má política, tá? Então, realmente, nós cristãos, nós precisamos ter esse olhar mais cuidadoso, e aí não apenas com a política, tá? Eu falo com outras questões contemporâneas, né? Como nós falamos no slide, com as artes, com a cultura, com a ciência, sabe? O cristão ele precisa ter esse olhar para a cultura como um todo mesmo, sabe? E buscar o seu espaço nesses lugares, né? O cristão ele precisa ocupar esses espaços. Se nós quisermos uma política melhor, nós cristãos
precisamos ocupar esses espaços de alguma maneira. E, às vezes, nós podemos até não ocupar esses espaços sendo agentes políticos diretos, né? Sendo um vereador, sendo um deputado, mas nós podemos participar diretamente de discussões da comunidade que nós estamos. Nós podemos, por exemplo, ir em uma reunião na Câmara dos Vereadores e falar no parlamento, na Câmara da nossa cidade, manifestar, irmos em audiências públicas, buscar saber o que está acontecendo. Então, nós podemos não apenas relacionar a fé com política, mas nós podemos ser agentes diretos nessa discussão. Nós podemos participar do debate público, e não apenas podemos, é um dever nosso. Até porque, nós falamos no slide, a questão do mandato cultural. Nós temos um mandato cultural, gente. Nós precisamos cuidar da criação como um todo. Nós precisamos cuidar, sabe? Então, aquilo que nós vemos que está se afastando da soberania e da autorrevelação de Deus, nós precisamos redimir aquilo. Nós precisamos, não é assim, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui não é ético. Não, isso aqui é ilegal. Nós precisamos pontuar isso, sabe? Muitas vezes irmos para a linha de frente mesmo. Linha de frente que eu falo no sentido de sermos mais participativos, de sermos mais proativos, de nós nos lançarmos ao debate, sabe? Nos lançarmos ao interesse em conhecer mais. Né? Por isso que é importante o cristão se interessar um pouco mais por política, porque se você não se interessa, alguém vai se interessar por você, mas às vezes o modo como alguém se interessa não atende os seus interesses. Às vezes, o que você entende que é melhor para a sua comunidade local, outra pessoa pode se enfiar na política e começar a fazer coisas que, ao invés de ajudar, prejudica a sua comunidade, prejudica a sociedade, sabe? Então, assim, a falta de conhecimento é um agravante, com certeza, principalmente no nosso contexto brasileiro aqui, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, tá? E aí eu quero lançar aqui nossa última pergunta. Como nós podemos ultrapassar, transcender essas ideologias contemporâneas que nós abordamos aqui e termos uma resposta bíblica, uma resposta cristã à política e às outras questões da sociedade? Como que nós possamos ultrapassar essas ideologias e nos lançarmos a uma resposta sob uma perspectiva bíblica, cristã? Eu acho que falta debate, né, nas nossas comunidades cristãs, do debate que leve conhecimento, né, que diga o que significa sem tomar partido, né? Mas o que é cada um o que significa muito interessante, desses ismos aqui, qual o significado, qual que é o viés político de cada um, o que traz, quais os prós e os contras, né? As pessoas têm porque eu concordo aí com a Thalita, né? Que falta conhecimento. E talvez nós, enquanto cristãos, enquanto líderes cristãos, né? Estamos em frente de liderança cristã, a gente promover mais debates, né, principalmente entre os jovens, né, sobre essas questões, esses viés aqui, para que as pessoas, né, ampliem o seu conhecimento, ampliem a sua visão, e não deixe ser levado, né, por falácia. Analisa, né, porque às vezes quando a gente vê
promessa de político, ele promete o que ele não pode fazer, que o cargo dele, enquanto vereador, enquanto deputado, não dá autonomia para ele fazer aquilo, e ele está lá prometendo, e o pessoal batendo palma, dizendo, muito bem, vou votar porque ele vai fazer isso. E ele não tem poder político para fazer aquilo que ele está prometendo. Então, até saber até onde um vereador, ele tem algum poder, até onde pode, ele pode prometer, até onde ele pode fazer, até onde o deputado pode, né? E quais o papel do executivo. As pessoas não sabem essa diferenciação, essa diferença entre os poderes. O que cada um pode fazer, né? E aí o cidadão vai lá e promete, né? Principalmente o vereador, dando a prometer as coisas quando ele não pode fazer nada. Ele não tem esse poder. E aí, assim, isso aí vai tudo pelo conhecimento. Eu acho que a gente pode, né, trazer mais debates, né, principalmente entre os nossos jovens, que são os futuros, são os formadores de opiniões, né? Eu acredito que está faltando isso na gente, não sei. Pelo menos eu acho que em mim falta muito isso. Sim, sim. Não, eu concordo total. Eu até vou repetir algo que eu falei na segunda-feira, que é o seguinte. Eu acredito que uma das formas de transcender ideologias e termos uma resposta cristã e bíblica, não apenas para as questões políticas, mas também para outras questões sociais, é a igreja ser um lugar que promova essas discussões. A igreja, ela tem uma responsabilidade social. Então, Stott fala isso e eu repito exaustivamente aqui. A igreja tem uma responsabilidade social. A igreja está inserida numa sociedade. A igreja, ela precisa se colocar no debate público. A igreja, ela tem um caráter pedagógico, educativo, não só sobre política, mas todas essas outras questões que nós colocamos aqui na reunião de hoje. Então, a partir do momento que a igreja se coloca como um lugar que promove esse debate aberto, transparente, pedagógico, eu creio que isso ajuda muito, tá? Não um debate ideológico no sentido que a Thalita mencionou muito bem há poucos instantes, de ceder o púlpito para uma propaganda a X ou isso especificamente. Não, mas é a igreja se colocar como uma educadora mesmo. Irmãos e irmãs, vocês sabem o que é política? Vocês sabem o porquê a política é importante? Vocês sabem a base bíblica da política? Vocês sabem quais os tipos de governo que existem? Quais são os espectros políticos que existem atualmente? Extrema-direita, direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. Né? Se não surgirem outras mais depois dessa reunião de hoje, mas que por enquanto vai ficar nessas. Quando a igreja se coloca como uma promovedora de educação, eu acredito que a curto, médio prazo, isso pode fazer com que a igreja se torne mais consciente politicamente. E se tornando mais consciente politicamente, aí eu falo igreja, tanto instituição quanto igreja cristãos. Tá? E aí, quando a igreja começa a entender o que é a política, o que é a cultura, o que é a ciência, a igreja ela consegue atuar de modo melhor no debate público.
ela consegue se tornar ainda mais presente. A eficácia da igreja na transmissão do evangelho, ela se torna ainda maior. Então, por isso que a igreja precisa promover debates e discussões sobre política e demais assuntos. Igreja não pode ter tabu para falar sobre qualquer coisa, tá? E, às vezes, nós podemos não ter conhecimento para falar sobre um determinado assunto, mas nós sentimos que esse assunto precisa ser falado. Vamos trazer especialistas, então. Vamos trazer especialistas para a igreja, para que esses especialistas falem para nós, expliquem para nós esses conceitos, expliquem para nós como funcionam esses instrumentos, nos mostrem como que se dá a dinâmica, né, dessas questões sociais. Então, a igreja ela não pode se fechar para isso. Muito pelo contrário. A nossa responsabilidade, além da responsabilidade espiritual, evidentemente, ela também é uma responsabilidade social. Sempre uma responsabilidade social. Deixa eu olhar aqui no chat. Rita. Acredito que a melhor forma seria nos inserirmos nos meios carentes da visão cristã, sejam eles quais for, para transformá-los com debates, posicionamentos e viver de acordo com os princípios cristãos. Exatamente isso, Thalita. É realmente discutirmos a visão cristã, né, nas mais variadas esferas da sociedade e aprofundarmos ainda mais na discussão quando não há um entendimento muito pacífico, principalmente, né, sobre determinada coisa, né? Então, sim, nós precisamos realmente nos envolver nesse debate, nessa discussão. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Concordo totalmente. Mais alguém quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Alguém quer manifestar? Não? Amém? Amém. Glória a Deus. Tema muito bom, tema excelente. O slide que eu passei aqui na reunião, eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp dos participantes do NEFI. Vou mandar também... Creuzinha, você está no grupo do WhatsApp do NEFI? Não, né? Se você não estiver lá, eu te mando eu o só privado. entro, eu só entro porque quando você bota lá no grupo de pastores, aí eu entro lá para poder... Falei assim, esse assunto me interessa. Aí eu vou e entro para poder ver e fico dando... e me intrometendo aqui. Não, que isso. É muito Fico bom. me intrometendo no debate de vocês. Que isso, é um prazer. Que isso. Eu não consigo mais entrar em grupos, não. Eu não estou conseguindo mais. Eu tenho que fazer um, inclusive, para a Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para poder fazer. Eu estou com medo de eu fazer mais um gigante, porque é muita gente, sabe? E eu estou falando assim, deixa eu passar a reunião, o curso que a gente tem que dar, porque para eu dar uma maior atenção para isso aí, apesar de eu já ter sido puxada a orelha pelo Bispo Fernandes. Oh, meu Deus. Não, Tá mas eu aqui. vou te mandar o slide do privado, vou te mandar o slide. É bacana, é É por legal. isso que eu não entrei, sabe? Eu não estou, nem sempre eu estou podendo. Tem vezes que eu só vou fazendo assim, eu vou pegando um por um assim e vou deletando. Porque só deixo os assuntos, não, esse aqui, fulano está falando, é porque é importante. Você chegar num ponto desse é terrível, né? De você não ter tempo de ficar abrindo para poder ler. Nossa, Né? Então, você fica assim, quem foi que postou? Não, ele posta coisa que é interessante. Aí você sabe, né, que ele vai postar bom dia, nem boa tarde, nem como é que vão vocês, nem aqui uma musiquinha para você ver, sabe que não vai postar. Aí esse eu entro e leio, eu ouço, mas é escolhido a dedo, te confesso.
porque não é por maldade, não, é por não Não, ter sim. condição de fazer isso. Não, é verdade, eu te entendo. Também toda vez situação. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Thalita, prazer tê-la no Nefi, tá bom? Mais uma vez, seja bem-vinda. Gostei muito da sua participação. Pastor José Roberto, muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até o final. Próxima quarta-feira, dia 27. Ó, é contrabaixista, Thalita, contrabaixista de mão cheia, tá? Eita! Contrabaixista, É, quietinha, não fala, você viu assim, ela quase não fala, nem abriu a câmera aí, mas, tá ó, vendo? Só no é chat. top, 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 top. Ótimo, ótimo. Quando eu for É aí em Vila um, Velha, a gente vai fazer um som, viu, Thalita? pois é, um fenômeno. Olha, você pode dar show no baixo. Faz a diferença. Opa, opa, vamos fazer um som junto aí, se Deus quiser. Próxima quarta-feira, dia 27, nós teremos mais uma reunião do NEFI, Teologia Sistemática. Nós vamos falar sobre a parte 2 do panorama do Antigo e Novo Testamento. Eu e a Camila, nós vamos falar sobre a segunda parte do nosso panorama Antigo e Novo Testamento. Então, não perca a nossa reunião. E sexta e sábado, dia 29 e 30, sexta-feira às 8 da noite e sábado às 4 da tarde, nós temos a reunião do Clube de Leitura do NEFI, tá bom? Na reunião de sexta-feira, dia 29, nós vamos falar sobre o livro Amor de Redenção, da Francine Rivers, que foi o primeiro livro que nós lemos, tá? Que foi o mês passado. E na reunião de sábado, nós vamos falar sobre o livro Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. É o livro que nós estamos lendo atualmente. Creio que a maioria já concluiu a leitura, inclusive. Então, próxima semana, reunião quarta e sexta e sábado do Clube de Leitura do NEFI. E fique ligado na nossa programação no Instagram, @NEFI Estudos, e também no nosso grupo de WhatsApp. Beleza, pessoal? Ajude a expandir o NEFI, tá bom? Divulgue para os seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, tá bom? Vamos aumentar ainda mais a nossa comunidade de estudos, a nossa comunidade de discussões acerca da fé cristã nas mais variadas áreas do conhecimento. Beleza, pessoal? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Até mais, Deus abençoe a todos. Fiquem